Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que voltamos a nos encontrar aqui no nosso canal Encontrando o Espiritismo, canal do YouTube que tem por objetivo divulgar os estudos que refizemos a respeito da doutrina dos Espíritos. Voltamos a lembrar aos irmãos e irmãs que, porventura, que gostarem do nosso trabalho, que não deixem de se inscrever nesse canal, pois assim estarão estimulando os mecanismos de pesquisa e assim melhor divulgar as informações que aqui colocamos e assim possibilitando a mensagem chegar a outras pessoas. Por isso, rogamos a Jesus que nos inspire e nos auxilie através dos seus prepostos, mensageiros de amor que têm como propósito nos ajudar, para que consigamos transmitir de forma transparente, de forma clara e de forma orientadora as palavras que aqui iremos transmitir e assim poder ajudar a tantos quantos nos seja possível e a tantos quantos se faça necessário. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos iniciar os nossos trabalhos com a mensagem Mediunidade, uma forma para a autorrealização. Antes, porém, gostaríamos de lembrar livro que conta a história dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 17 a 21. Livro que foi escrito, segundo os historiadores, pelo evangelista Lucas. Diz o texto: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quem tiver ouvidos de ouvir, que escute as palavras aqui proferidas. Gostaríamos também de lembrar as palavras ditas pelo Leon Denis na sua obra Depois da Morte, que deixou escrito: Lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha, onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos. Adoça teu caráter. Fortifica tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Muito bem. Tendo isto dito, iniciemos a nossa apresentação propriamente dita, cujo título é Mediunidade, uma forma para a autorrealização. Gostaríamos de lembrar que no início
do movimento espírita, lá pelos idos de 1800 e pouco, após a codificação feita por Allan Kardec, não haviam dúvidas a respeito da nossa mediunidade, pois simplesmente ela era tida como uma grande desconhecida. Porém, com a publicação dos livros da codificação, muito das suas leituras foram pouco compreendidas, até porque o assunto era pouco dominado, pouco trabalhado ou quase nunca entendido. E para começarmos a nossa reflexão, nós buscamos no Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo a leitura de um pequeno texto que imaginamos, devido à sua complexidade, embora seja escrito de maneira clara, não é? Complexidade no sentido do tratar da matéria, do assunto neles tratados. Diz o texto, no Livro dos Médiuns, na questão 226, no parágrafo 1º. O desenvolvimento da mediunidade guarda a relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Assim perguntou Allan Kardec aos espíritos. E a espiritualidade respondeu: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser mais ou menos bom, conforme as qualidades do médium. Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois não há homens privados delas. E separamos também o texto do capítulo contido no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está escrito: digamos antes de tudo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, ouvir ou falar. Pelo que temos oportunidade de conversar com muitas pessoas, esse texto tem levado a interpretações que muitas das vezes não refletem a realidade do que Kardec tentou nos transmitir. E dúvidas, não é? Questionamentos, muitos são oriundos, em parte, desses textos aqui colocados. Dúvidas do tipo: o organismo humano. Imaginam, não é, que Kardec quer dizer, pelo menos com esse texto, que a mediunidade está sediada no organismo humano. E aí se vem o questionamento, e por parte de alguns, até a afirmação a respeito da localização da mediunidade, afirmando-se que a mediunidade está sediada no corpo físico. Alguns acreditam até que, de alguma sorte, o instrumento da mediunidade do corpo seria a glândula pituitária. Outros se questionam: quem são os médiuns? Não é? Outros perguntam: que vem a ser um bom médium? Outros afirmam que só o médium pode entender, e outros perguntam: só o médium pode entender a mediunidade? Outros acreditam que a mediunidade vem a ser uma meta a se atingir. E muitos acreditam que o médium é um ser especial. Outros imaginam que é a mediunidade uma
realidade descoberta pelo Espiritismo, chegando-se a imaginar que onde há fenômeno mediúnico, há ali um fenômeno realizado segundo a doutrina dos espíritos. Outra grande dúvida é a respeito do desenvolvimento. O que viria a ser o desenvolvimento mediúnico? Imagina-se no início que o desenvolvimento venha a ser apenas a condição de poder realizar o intercâmbio com o mundo espiritual. E finalmente podemos nos referir aos mitos, que devido à falta de informação, não é? Da falta de busca das verdades doutrinárias, criam-se mitos. Mitos esses que vamos ver mais adiante. De início, gostaríamos de esclarecer que, segundo a doutrina dos espíritos, o organismo humano não se limita ao corpo físico, como muitos acreditam. E para isso nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, onde na sua introdução Kardec afirma categoricamente: há no homem 3 coisas, ou seja, o corpo humano para existir, para se manifestar, para experimentar a vida, não é, nesse plano existencial, tem que necessariamente funcionar ou habitar 3 coisas. A primeira é a do espírito, a segunda do perispírito e a terceira do corpo físico. É essa definição que a doutrina dos espíritos define como organismo. Ora, não podemos entender que a doutrina sugira que a mediunidade esteja sediada no corpo físico quando ela se refere a organismo ou condição orgânica. E a condição existencial do organismo humano é a da participação do espírito, do perispírito e do corpo físico, que são coisas distintas. Ou seja, é o espírito, a condição mental, o ser pensante, que utiliza-se e se manifesta através do perispírito no plano astral, que, por sua vez, quando dotado ou tendo a condição de se expressar através de um corpo físico, esse vivencia a condição existencial de um plano material como a nossa. Esse é, pois, a condição da existência do corpo físico. Repetindo para não ficar dúvidas, o ser, para se expressar no plano material, necessita de, como espírito, se expressar em seu corpo perispiritual, que é qual seja o perispírito, que por sua vez utiliza-se do corpo material para assim poder se expressar ou se manifestar no plano material. Muito bem. E em consequência do entendimento de que a mediunidade se localiza no corpo físico, normalmente se perguntam: onde localiza-se a mediunidade? E para tanto buscamos no Livro dos Espíritos, na questão 249A, o que nos foi colocado da seguinte forma, pela espiritualidade. Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, deixam, porém, de estar localizadas, em se achando ele na condição de espírito livre. Ou seja, é a espiritualidade dizendo de forma muito objetiva que todas as percepções pertencem à condição do espírito ou do ser espiritual e são condições inerentes ao existir.
Apenas quando está se expressando num corpo material, ele utiliza-se desse corpo através dos órgãos da qual se utiliza para se manifestar, para que assim possa traduzir ou transmitir a sua condição existencial. As próximas 5 questões do Livro dos Espíritos que iremos apresentar, citaremos apenas as respostas, para que assim fique mais evidenciado as respostas da espiritualidade a respeito da questão da localização, não só da mediunidade, mas como também de todas as aptidões do ser. No Livro dos Espíritos, na questão 367, a seguinte condição: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Ou seja, não há dúvida. Quando o espírito se manifesta no corpo físico, ele apenas está utilizando este corpo como nós utilizamos de uma roupa para, através dela, nos expressar. Na questão 368, a espiritualidade nos diz: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Ou seja, assim como todas as aptidões que necessariamente o homem ou o ser necessita desenvolver em seu organismo para poder evoluir e desenvolver, a mediunidade não é de forma diferente. É o corpo físico, não é? Como bem diz, um instrumento que, como todos os outros, necessitam ser trabalhados e desenvolvidos segundo as suas características para poder evoluir. Na questão 368A, os espíritos nos dizem: pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, que tira a liberdade de movimento. Ou seja, a condição física do corpo ou organismo meramente físico, esse simplesmente é um impeditivo para a expressão maior do espírito livre. Nele se encontra pela necessidade que precisa aprender, educar e desenvolver essas aptidões. Na questão 369, os espíritos nos dizem: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinado ao desenvolvimento e grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho está a da ferramenta própria à sua execução. Ou seja, é a espiritualidade comparando o corpo físico ou os órgãos que o compõem à condição de uma mera ferramenta, que nós sabemos que, segundo a sua especialidade ou a sua melhor instrumentalidade, podemos dizer assim, né, poderá se realizar melhor determinadas tarefas. O corpo físico é, guardando as devidas proporções, coisa semelhante, que quanto mais desenvolvido e melhor preparado, né, melhor instrumentalizado, melhor poderá expressar ou transmitir a condição espiritual que nele habita. Na questão 370, a espiritualidade nos diz: não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão a faculdade, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Ou seja, é a espiritualidade, mais uma vez, nos deixando e nos dizendo muito claro que o corpo físico é efeito,
né? E que a causa vem de tudo o que ele é, na sua condição de ser, enquanto espírito. Na questão 370A, a espiritualidade nos diz: cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. Ou seja, é a espiritualidade dizendo claramente que é a matéria que limita muitas das vezes a condição de espírito livre. E talvez alguém esteja se perguntando, mas por que essa condição de cercear a liberdade espiritual? Por que necessitamos vir e nos limitar, igual a um cárcere que nos prende às limitações do existir? Assim como muitas das vezes nós vemos irmãos cerceados da sua liberdade nos cárceres, o espírito livre necessita habitar no corpo físico para que, através dele, conhecendo-se os seus limites, possa se educar e evoluir em moralidade e em intelectualidade. E na questão 846 do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz como que um resumo disso que apresentamos anteriormente a respeito da liberdade do espírito e da condição do corpo físico se expressar. Ele perguntou à espiritualidade da seguinte forma: sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? E a espiritualidade nos respondeu: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhes as manifestações. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, os instrumentos não dão a faculdade. Além disso, cumpre-se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem um instinto do assassínio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto, e quem lhe dá não são seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Ou seja, a espiritualidade nos deixa de uma forma muito clara, não é? O entendimento de que a matéria com certeza influi sobre a realidade espiritual, pois essa limita a sua condição de expressão. Tanto que nos mundos mais evoluídos, segundo eles, né, as expressões ou as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, eles reafirmam, é o instrumento que não dá a faculdade, ou seja, não é ou não são os corpos que permitem a condição de expressar. Eles possibilitam a condição de se expressar. Como uma ferramenta, não é? Por exemplo, um exemplo bem rústico até, não é o martelo que bate o prego. É o ser que utiliza-se deste martelo para assim realizar a função de bater o prego. Assim o espírito o é, o ser pensante que utiliza-se do seu corpo físico quando encarnado para poder se expressar no mundo material. E eles nos distinguem ainda, não é? Fazem questão de realçar que se deve distinguir as faculdades morais das intelectuais. E dá o exemplo de que, tendo o homem
o sentimento ou o instinto do assassínio, é o seu próprio espírito que tem esse instinto. Não é o corpo físico que lhe dá essa condição. Ele apenas utiliza-se dele para realizar tal instinto. Semelhante ao bruto, é aquele que nulifica o seu pensamento, não é? Para se ocupar com a matéria, ou seja, o homem torna-se um ser semelhante ao bruto quando esquece, quando deixa de utilizar-se da sua condição de reflexão para buscar realidades espirituais, não se ocupando nada além do que da sua condição material, pois que não cuida dessa atitude apenas de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre, conclui a espiritualidade, em falta, porquanto assim procede por vontade sua, ou seja, ao invés de utilizar-se da sua vontade para buscar as coisas mais elevadas, utiliza-se apenas para o limitar do habitar momentaneamente num corpo físico. Nisto é que está cometendo, assim, uma falta. Fomos buscar também na obra Mediunidade de Herculano Pires, que nos diz o seguinte a respeito da localização da mediunidade. Se a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, onde ela estaria localizada? Assim perguntou Herculano Pires. E ele nos traz a resposta. A mediunidade está ligada ao corpo pelo espírito, que a ele se liga, mas não pertence ao corpo, e sim ao espírito. Coisa que já o dissemos antes. Apenas destacamos a opinião de Herculano Pires para que os irmãos possam ver que não é apenas uma opinião pessoal, mas sim fruto de pesquisa e de estudo em cima desse entendimento. Fomos buscar também na obra Seara dos Médiuns, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, e que nos traz o seguinte a respeito. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário. A pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. O lavrador tem enxada, entretanto, se preguiçoso, cede asilo à ferrugem. Se delinquente, empresta-lhe o corte e a sugestão do crime. Se prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder, contudo, através dele, se irresponsável, estimula a desordem. Se desonesto, incentiva a pilhagem. Se consciente e abnegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência. Todavia, com ele, se desequilibrado, favorece a loucura. Se corrompido, entende a viciação. Se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio a virtude. Urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Ou seja, é Emmanuel nos deixando de forma até poética, não é? Mas de forma também muito clara, de que é o corpo físico apenas um instrumento da realização dos atos e da condição espiritual de ser. É o ser pensante, o espírito, que conduz e realiza a tudo, e que as ações destes
Apenas a Deus cabe julgar. Como terceira questão, nós vemos comumente a dúvida: quem são os médiuns? No livro dos Médiuns, no capítulo 4, a espiritualidade responde e nos diz: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Ou seja, é Kardec nos trazendo de forma muito evidente, muito clara, que todos são médiuns. Né? E quando ele coloca que raras são as pessoas que dela não possuem algum rendimento, o que leva alguns a até afirmar que nem todos são médiuns, apenas Kardec sugere que há pessoas que não se expressam, né? Ou não transmitem essa condição de comunicabilidade com o mundo espiritual, mas que nem por isso deixam de ter a condição de perceber e sentir o mundo espiritual. E esclarece que a utilização do termo médium dentro das casas espíritas apenas é utilizada mais como um objetivo didático, num objetivo, podemos até dizer, administrativo, para que possamos compreender as diversas funções, né, que cada trabalhador exerce. Porém, médiuns, doutrinadores, passistas, oradores, todos são, a rigor, médiuns a transmitir as orientações espirituais. No livro Missionário da Luz, André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, nos diz: o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Ou seja, é André Luiz, de uma forma muito clara, não é? Que não poderia ser mais clara, poderíamos dizer, que taxativamente todos são médiuns. E continua: todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Ou seja, por aquele que, como sugere o Livro dos Médiuns, não tem, ou tem rara, nem sequer, aliás, rara percepção da condição mediúnica, não é? E por assim não expressar essa condição, não significa dizer que há criaturas que não são médiuns. Todos, a rigor, são médiuns. A interagir, a perceber. Se não nos utilizamos dessa condição, é porque o homem, como sugere a espiritualidade, se nulifica e deixa de buscar essas percepções, as possibilidades de compreender e de aprender o seu destino para uma vida maior, para uma vida espiritual. Outra dúvida muito frequente, né? Um questionamento que muitos fazem, sobretudo no início da descoberta da sua condição mediúnica e no início das tarefas, perguntarem a si: que vem a ser um bom médium? E a espiritualidade nos esclarece: a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores, e sim
simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos flexível aos espíritos em geral. Ou seja, é a espiritualidade nos esclarecendo que o médium não necessariamente tem que ter relações habituais com espíritos superiores, e simplesmente é uma condição para servir de instrumento, mais ou menos flexíveis a esses espíritos. Porém, o bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e é assistido somente por eles. Há irmãos que chegam a compreender e até se referir a pessoas, não é, a seres humanos encarnados, com a facilidade que têm de interagir com o mundo espiritual, de os qualificar de médiuns extraordinários. E com essas palavras, o Evangelho, no capítulo 24, nos deixa muito claro que o bom médium não é aquele que simplesmente se comunica com os espíritos, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e que, por esses apenas, são assistidos. Esse é o bom médium, que utiliza-se da sua condição mediúnica para a tarefa do amor e da caridade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais é onipotente sobre a mediunidade. Ou seja, Kardec nos deixa claro que para ser médium não precisa ser bom nem mal. Todos têm essa condição. Porém, as boas qualidades morais é que influenciarão na condição da utilização da condição mediúnica para o destino da caridade, para o destino da evolução moral e intelectual do médium e daqueles que o rodeiam. Muito bem. Como quinta questão, é muito comum, nós trouxemos, que é muito comum, não é? Alguns irmãos compreenderem e até afirmarem que só o médium é que pode entender a mediunidade. Há irmãos nossos que equivocadamente compreendem, né? Entendem que para entender verdadeiramente a profundidade da mediunidade tem que ser médium. E acreditamos que assim esses falam quando se referem aos que produzem o fenômeno aos olhos vistos, ou seja, que têm a mediunidade ostensiva. E nós dizemos que, desse ponto de vista, Kardec não era médium. Entretanto, Kardec foi quem codificou, né, o primeiro e maior tratado de mediunidade existente na humanidade. Prova de que a necessidade ou a possibilidade de compreender e de lidar com os fenômenos mediúnicos não necessariamente é condição daqueles tidos como médiuns. E nós dizemos, só o médium é que pode conhecer a sua mediunidade. Aí é diferente. Cada médium é que conhece os seus limites e a sua condição de interagir com o mundo espiritual, pois ele é quem a vivencia. É ele que a experimenta. Porém, existe uma condição. É preciso que ele estude. Sem o devido esclarecimento doutrinário, sem o devido esclarecimento técnico, sem o devido esclarecimento do que representa os fenômenos mediúnicos, ele ficará à mercê daquilo que sente, daquilo que vivencia, porque simplesmente ele não metodizou, não se preparou para lidar com essa realidade. Muito bem. Muitos acreditam que a mediunidade é uma meta a se atingir, a condição que experimenta. E aí buscam
ilusoriamente a realização do desenvolvimento mediúnico, como se fosse a mediunidade uma mera condição, né? Como outra que se desenvolve apenas com a condição intelectual. Querem exercitar, querem praticar, querem realizar, ou seja, como o fenômeno dependesse apenas de um mero acaso para acontecer. Ocorre que é a mediunidade um meio para se atingir o seu desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento e realização da própria vida, pois, assim conseguindo, o médium estará se possibilitando perceber novos horizontes, nova condição existencial, novos valores, novas possibilidades, novos sentidos de vida que o conduzirão a uma realidade maior. Como sétima questão, é muito comum nós vermos irmãos que não estudaram e que ainda não entenderam o significado da mediunidade, imaginar ou lidar com os médiuns como esses fossem um ser especial. E muitos dos médiuns pouco esclarecidos se imaginam um ser diferente, um ser especial, imaginando que a sua condição lhe diferencia dos demais, esquecendo-se ou não sabendo ainda que essa condição que ele detém é uma condição simplesmente que a todos pertence, que é inerente ao ser e não ao indivíduo. E nós lembramos que é o médium um ser especialmente comprometido com a vida. Portanto, mesmo que sejais um missionário, meu irmão, não permita que o orgulho e a vaidade lhe endividem mais. Vigiai, orai e trabalhai desinteressadamente. De graça recebeste, de graça dai. Assim nos ensinou o Mestre Jesus. E uma dúvida muito comum, principalmente daqueles que começam a conhecer o Espiritismo, é se a mediunidade foi descoberta pelo Espiritismo. E para responder essa questão, nós fomos buscar o Livro dos Médiuns, que na segunda parte, no capítulo 31, item 11, Kardec responde a essa questão, dizendo que não, o dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns, os caldeus e os assírios tinham médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito. As inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que vozes de espíritos. Esse dom, que hoje tanto se expande, havia se tornado mais raro nos tempos medievais, mas jamais desapareceu. Portanto, como veem, a mediunidade é uma realidade que existe desde os primórdios da existência humana na Terra. Outra questão que suscita por demais dúvidas é a questão do desenvolvimento mediúnico. Muitos imaginam que o desenvolvimento mediúnico, desde que se esteja no ambiente propício, é só esperar que o fenômeno por si aconteça. Ocorre que a realidade do desenvolvimento mediúnico, numa síntese, podemos dizer que abrange um tríplice aspecto, como um triângulo, onde numa ponta está a questão e a necessidade do estudo da codificação, ou seja, o conhecimento da doutrina espírita. No outro vértice está a questão da reforma íntima, que é o seu aprimoramento moral. E no outro vértice, portanto, formando como um triângulo, é o conhecimento dos procedimentos, ou seja, o desenvolvimento e o exercício das técnicas.
Técnicas essas que passamos a expor, pelo menos as que são desejáveis que o médium passe a conhecer e a estudar durante o desenvolvimento mediúnico. Quais sejam: conhecimento dos fenômenos espirituais, o que significa, como traduzi-los, como conhecê-los e como lidar com eles. O conhecimento da importância do perispírito no fenômeno mediúnico. A distinção se o médium é consciente, semiconsciente e inconsciente. Como concentrar a mente. Conhecer adequadamente o fenômeno da psicofonia. Entender o exercício da afinidade fluídica. Compreender o significado e como ocorre o envolvimento mediúnico. Entender o significado do choque anímico. Compreender e exercitar, como também praticar, a autoeducação. Ter absoluto controle nas comunicações mediúnicas. Compreender e entender a linguagem dos espíritos para compreender o significado das informações trazidas por esses. E também ter noção sobre a mente. Por fundamento, é preciso que o médium tenha responsabilidade no exercício do processo mediúnico. Essas seriam, basicamente, as principais técnicas que o médium, durante a prática do desenvolvimento mediúnico, necessita estudar, aprofundar e praticá-las. Então, meus irmãos, como veem, desde que o médium assuma e tenha a responsabilidade no processo mediúnico, ele será quem conduzirá a sua realidade mediúnica, e não como no princípio, que muitos se deixam levar pelo fenômeno, achando que fenômeno mediúnico é para ser servido, quando na verdade é o fenômeno que deve servir ao médium, mas isso só ocorrerá desde que este se esclareça e a utilize para um fim nobre. Com alguma frequência, a mediunidade não esclarecida ou desinformada nos leva a criar mitos. E, lamentavelmente, esses mitos têm existido no meio dos espíritas. Quais sejam? É muito comum ouvirmos de irmãos se referir ao mentor espiritual, quando ou simplesmente aceitando passivamente as comunicações sem o cuidado de analisar a mensagem. Ou seja, faz-se necessário, desde que se conheça a linguagem e o médium domine a sua condição mediúnica, compreender, não é? Analisar e entender o significado de cada palavra dita, de cada sentido, pois a espiritualidade superior não deseja que os médiuns se tornem simples objetos, mas, sim, verdadeiros instrumentos esclarecidos, e assim no trabalho realizar uma atividade produtiva que seja útil não só à espiritualidade, mas também ao médium e àqueles que vão fazer uso ou usufruir das mensagens transmitidas. Outro mito frequentemente encontrado no meio espírita é o mito do trabalho forte, pois irmãos acham que algumas vezes determinados trabalhos, determinadas tarefas podem ser mais úteis do que outras, sem compreender que o resultado da tarefa realizada através da mediunidade necessita essencialmente
da participação do necessitado. Não existe atividade espiritual mediúnica que ajude a quem quer que seja, sem que esse tenha participação ativa no processo da melhoria pessoal. E também é muito comum, devido à falta de informação, nós presenciarmos o mito do desenvolvimento mediúnico. Isso significa simplesmente que é muito comum e relativamente frequente que médiuns, ao se descobrir com uma realidade mediúnica, qual seja o fundo mediúnico, ou seja, qualquer relação, qualquer situação que suscite a manifestação mediúnica, compreender ou achar que é ou que se deve ir para o desenvolvimento mediúnico. Todo médium, antes de mais nada, necessita fazer uma consulta espiritual, consequentemente, um tratamento espiritual e ter as informações prévias, básicas, não é? Como um curso básico de mediunidade para entender o processo que está experimentando e pelo qual vai experimentar ao participar do desenvolvimento mediúnico. Pois só conhecendo a sua realidade espiritual é que o médium poderá efetivamente processar o seu próprio desenvolvimento. E, finalmente, é muito comum e relativamente frequente também a questão do mito da pureza doutrinária. Lamentavelmente, muitos irmãos acham que basta a leitura ou simplesmente encontrarão resposta para todas as questões doutrinárias ou espirituais ou mediúnicas na codificação espírita. Isso se deve a uma questão de simples falta de informação, de simples falta de leitura, pois, inegavelmente, as obras complementares do tipo trazidas por André Luiz, Emmanuel, não é? E tantos outros espíritos são de fundamental importância para ao espírita e à humanidade a condição do esclarecimento adequado, sobretudo porque a doutrina espírita tem um caráter evolucionista. Como o próprio Kardec diz, ela nunca dirá a última palavra, pois ela vem trazer as verdades que no momento a humanidade é possível de alcançar. Outras mais virão, outras revelações, na medida que a própria humanidade evolua. Bom, meus irmãos, essa era a mensagem que nós gostaríamos de trazer na noite de hoje a respeito da mediunidade, desejando que os irmãos possam utilizar-se das informações aqui trazidas para ampliar seus conhecimentos, não só buscando as referências doutrinárias que aqui citamos, mas também buscando entender, trocar ideias, discutir, ampliar as oportunidades de conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Agradecemos a todos e, dentro em breve, se Deus nos permitir, voltaremos a nos encontrar no nosso canal, Encontrando o Espiritismo. Muita paz para todos. Que assim seja.